Aonde está a verdade? Você já fez essa pergunta? Já pensou nisso? Todas as religiões têm a verdade? Ou você acha que a verdade não existe? Se ela existe, me responda, aonde está esta verdade? Uma vez eu ouvi um jornalista dizer o seguinte: cada um tem sua verdade, eu tenho a minha, você tem a sua, não existe uma verdade absoluta. Mas meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você que existe uma verdade, e esta é a verdade de Deus. De acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, de acordo com a profecia, o que é verdade? Aqui em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10, está escrito exatamente assim. Olha aqui, 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Vejam, dizendo que Deus é verdadeiro, dizendo que Deus é a verdade. Aqui no livro de São João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui em João, Jesus é a verdade. Se nós abríssemos a Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 6, você iria perceber de que lá está escrito de que o Espírito Santo é a verdade. E se lermos aqui João 17, 17, você vai ver que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus é a verdade. E mais, em Salmo 119, versículo 151, os 10 mandamentos são verdade. Portanto, nós encontramos dentro da Bíblia 5, as principais colunas da verdade. São 5. Repetindo, em Jeremias, Deus é a verdade. Em João, Jesus Cristo é a verdade. Em 1 João, o Espírito Santo é a verdade. Em João, de novo, a Bíblia é a verdade. E em Salmos, os 10 mandamentos são verdade. Viu? Estas são as 5 colunas da verdade. Tudo que a Bíblia diz ser verdade estão sobre estas 5 colunas. E no Evangelho de João, capítulo 16, e no versículo 13, eu preciso te mostrar. Vem aqui. Eu preciso te mostrar algo muito importante. Olha o que diz aqui, 16, 13 de São João. Está bem aqui, olha. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Incrível! Este versículo diz que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Agora eu preciso chamar a sua atenção para alguma coisa muito importante que eu preciso mostrar a você. Olha, aqui você pode observar e ver de uma forma muito mais clara, muito mais definida, as 5 colunas. Eu preciso que você decore estas 5 colunas. Você imagine, Deus é a primeira coluna da verdade. Nós já mostramos, você pode ver, você pode ler na Bíblia. Imagine você, Deus não pode ficar de fora de nenhuma doutrina, de nenhuma igreja, de nenhum princípio religioso. Imagine uma igreja, um movimento ou uma pessoa sem Deus. O que seríamos sem Deus? Imagine uma igreja que não crê em Deus. Impossível. Então imagine, esta é a primeira coluna e a principal verdade de todas. A segunda, como você pode ver, é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Imagine uma igreja que não aceita Jesus. Imagine uma igreja que Jesus é apenas uma criatura, é apenas um ser criado. Ele não aceita, ele não entende que Jesus é Criador, que Jesus é Deus. Esta é a segunda verdade, segunda coluna da verdade. A terceira é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse ser poderoso que me aproximou de você e você de mim, que nos reuniu hoje para que entendêssemos a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é quem nos convence do pecado. Imagine uma igreja que não aceita o Espírito Santo. Esta igreja está fora. Ela não tem a verdade se não aceitar o Espírito Santo. E o que dizer da quarta coluna, a Bíblia Sagrada? Tem pessoas que só aceitam o Novo Testamento. Não aceitam a Bíblia inteira.
Algumas pessoas aceitam só o antigo, não aceitam o novo. Mas é importante que você saiba que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Está escrito, conforme já falei, agora eu mostro para você aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, ela nos santifica, ela nos ilumina, ela nos aproxima de Deus. E a última coluna, essa eu preciso conversar muito seriamente com você. Veja aqui, a palavra de Deus, ao nos mostrar a quinta coluna, ela nos fala de uma maneira muito forte. O texto é Salmo 119, versículo 151, e nós já lemos. Mas ali diz: o Senhor está perto, e todos os teus mandamentos são verdade. Todos. Você sabe quantos são os mandamentos de Deus? São 2? Não. 8? Não, também não. Quantos são? São 10. 10 mandamentos. Uma perguntinha: quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? Uma vez, eu fiz essa pergunta numa rádio. E eu recebi muitos telefonemas. E a maioria das pessoas que telefonaram eram evangélicas. E para minha surpresa, a maioria respondeu que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés. Já imaginou um negócio desse? Não tem nada a ver. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus, com o seu dedo em 2 tábuas de pedra, e entregou a Moisés. Esses mandamentos, diz a Bíblia, são verdade. Estas são, portanto, as 5 principais colunas da verdade. E João 16, versículo 13, diz o quê? Você lembra? Diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade. Veja a palavra toda, preste atenção nesta palavra. Toda é uma palavra que está no coletivo, mostrando um conjunto de coisas. Eu posso dizer assim: olha, toda a igreja estava atenta. Eu estou me referindo a um grupo de pessoas num local. Quando a Bíblia diz: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade, a Bíblia está falando de um conjunto de coisas. E agora você sabe que conjunto é esse. Repetindo: Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Aí você tem toda a verdade. E há um texto na palavra de Deus. Esse eu gostaria que você acompanhasse atentamente comigo. Eu vou mostrar para você aqui na tela. Você vai ver este versículo, um versículo maravilhoso. E esse versículo você precisa decorar também. Está em João 8,32. Está escrito assim, olha, repita comigo, bem bonito, bem forte, tá legal? Vamos lá. E conhecereis a verdade, vamos lá. E a verdade vos libertará. Olha que versículo maravilhoso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o meu predileto. Mas libertará do que mesmo? Será que liberta? Será que uma pessoa que conhece a verdade, ela é liberta? Ela é transformada totalmente? Nós precisamos conversar seriamente sobre isto. Porque vivemos numa época em que muitas igrejas fazem campanhas de libertação. Nós vamos conversar seriamente sobre isso agora. E eu preciso que você fique atento, porque esta mensagem, ela vai mudar definitivamente a sua vida. E você precisa, de uma vez por todas, entender esse negócio de libertação. Porque a Bíblia diz: a verdade vos libertará. E eu já vi muitas campanhas de libertação. Você também já viu? Aquelas, olha, pega um envelope, coloca uma oferta dentro, de preferência uma oferta gorda, ou então traz não sei o que, 1 litro de água, um copo com água e não sei mais o que. Vamos ter uma campanha. Então o pastor reúne as pessoas. Olhe para mim, por favor, veja aqui, olha aqui. Chega bem pertinho. O pastor diz assim: olha aqui, gente, vai ter uma campanha de libertação. É sexta-feira forte. E ele promete quebrar maldições, promete prosperidade e promete muitas coisas. Aí o povo vem aquelas pessoas mais simples e vem também algumas pessoas cultas nestas reuniões. E então tem um grupo de pastores, eles levantam as mãos e as pessoas começam a passar ali, eles pegam na cabeça da pessoa e diz assim: você vai ficar liberto. E ele diz: o que você tem? Eu tenho uma dor de cabeça, pastor. E você? Eu tenho uma dor na coluna. E você? Eu estou desempregado. O pastor diz: não importa, seja qual for o seu problema, AIDS, câncer, isso e aquilo.
Eu vou orar e Deus vai libertar você. Ele pega pelo pescoço, ele chacoalha, ele fala assim, demônio, não é assim? Satanás, não sei o quê, sai, e ele expulsa e não sei o quê. E a pessoa diz, pastor, eu estou liberto. É? Vem cá. Isto não é bíblico, entendeu? Está errado. Aí você diz, mas espera aí, eu já fui liberta, eu já fui liberto. Ok, vamos explicar isso. Por exemplo, você entrar numa igreja com uma dor de cabeça e sair sem ela, é normal, isso é possível acontecer. Você entrar numa igreja com uma dor na coluna e sair sem ela, também isso pode acontecer. Você entrar numa igreja e você está desempregado e no dia seguinte conseguir um emprego, isso também pode acontecer. No entanto, isto não constitui libertação. Não é esta libertação que a Bíblia promete. A Bíblia promete algo muito mais sério, muito mais profundo, algo mais significativo, algo que essas pessoas não entendem. Quando diz a palavra no livro de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é brincadeira não, rapaz. Não é pegar a pessoa pelo pescoço, balançar para lá e para cá e dizer você está liberto. Isso é conversa. Entendeu? Aqui está a verdade. E não precisa pagar nada, entendeu? Não precisa dar nada, não precisa pagar nada. Você vai conhecer a verdade liberta. É isso que diz a Bíblia, eu creio nisso, eu fui liberto assim. Mas vejam, a verdade liberta mesmo. Você acredita que a verdade liberta? Se você acredita, levanta a mão aí. Diga assim, eu acredito. Você acredita que a verdade liberta? Totalmente, de tudo. Ou será que o que Jesus falou não é bem assim? Olha, tem alguém que conheceu toda a verdade e não foi liberto. Sabe quem é? É Satanás. Satanás conheceu toda a verdade e não foi liberto. Satanás? O diabo conheceu tudo, toda a verdade? Vamos ver. Qual é a primeira coluna da verdade? Não é Deus? Pergunto, o diabo conheceu Deus? Claro que sim. Antes dele ser diabo, quem ele era? Um anjo de luz, não era? E onde ele morava? No céu, meu amigo. Então ele conheceu Deus. E a segunda coluna, quem é? Jesus. O diabo conheceu Jesus? Claro que sim, morou lá com Jesus. E a terceira coluna? O Espírito Santo. Pergunto, o diabo conhece e conheceu o Espírito Santo? Sim, ele conheceu e ele conhece. E a Bíblia? O diabo conhece a Bíblia? Conhece ou não conhece? O que você acha? Claro que conhece. Mas o diabo lê a Bíblia? Será que o diabo estuda a palavra de Deus? Você deve estar pensando, não, o diabo não lê a Bíblia. Mas eu vou dizer a você, o diabo lê a Bíblia. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, essa pessoa estava endemoniada. E eu abri a Bíblia no Salmo 91. Li o primeiro versículo e o diabo falou o resto. Ele sabia todo o versículo, todo o capítulo. Eu fiquei impressionado. Ele não só conhece a Bíblia, como estuda a Bíblia. E se você não tomar cuidado, é capaz de Satanás conhecer muito mais a Bíblia do que aqueles que se dizem cristãos. E a quinta coluna, os 10 mandamentos. Se o diabo conhece a Bíblia, ele também conhece os 10 mandamentos. Pronto. E aí? E aí, o diabo conhece toda a verdade. Se o diabo conhece toda a verdade, responda, por que ele não se converteu? Por que ele não foi transformado? Por que ele ainda é diabo? Por que não é batizado em nenhuma igreja? Por que não frequenta as igrejas? Ou frequenta? O que você acha? Não sei, mas ele conhece toda a verdade. A Bíblia diz que ele conhece, mas ele não foi liberto. E a grande pergunta é, por que o diabo não foi liberto? Pela mesma razão que muitas pessoas conhecem a verdade e não são libertas. E a resposta está em João 8,44. João 8,44, eu vou mostrar esse versículo, você vai ler comigo esse versículo e vai saber por que o diabo conheceu tudo e não foi liberto. Esse é um problema que estamos vivendo no século 20 e também no século 21. Vejam, o versículo está aqui, João 8,44, eu vou destacar apenas a frase principal para que você possa ler, decorar e entender. O diabo jamais se firmou na verdade. Entendeu? Ele é diabo porque nunca se firmou na verdade. Conhece tudo, mas não se firmou. É por isso que ele não foi liberto. É por isso que ele é diabo. Porque conheceu tudo e não se firmou na verdade.
e ele está perdido, não tem mais solução para ele. Ele vai ser queimado com fogo e enxofre. Mas agora vamos deixar o diabo para lá e vamos conversar agora nós dois, tá certo? Vamos conversar nós dois e você vai entender alguma coisa a mais. O diabo conheceu tudo e não foi liberto. E você, conhece a verdade? Você conhece as 5 colunas? Você conhece Deus? Você conhece Jesus Cristo? Você conhece o Espírito Santo? Conhece a Bíblia? E os 10 mandamentos, você conhece? Já leu pelo menos os 10 mandamentos? Você conhece os mandamentos da Bíblia ou do catecismo? Se você conhece a verdade, pergunto, você está liberto? E se você não conhece, eu pergunto, quer conhecer? Lembre-se de uma coisa, se você conhecer Deus, se você conhecer Jesus, se você conhecer o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos, eu garanto em nome de Jesus que a sua vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque esse Deus maravilhoso garantiu isso a você, com uma condição, que você se firme na verdade. Se você se firmar, você realmente vai ser transformado e liberto. Não adianta nada a igreja A ou a igreja B conhecer Deus, Jesus, o Espírito Santo e não aceitar a Bíblia completa. Como muitas dizem, não, eu não aceito isso aí porque isso está no Velho Testamento. Engraçado, tem gente que não aceita os 10 mandamentos porque está no Velho Testamento. Mas aceita o dízimo, né? E onde é que está o dízimo? Você sabe ou não? No Velho Testamento, sim senhor. Entendeu? Quer dizer, curioso isso, né? Vamos conversar mais baixinho um pouquinho. Não aceito os 10 mandamentos, mas aceito o dízimo. Por que será, hein? Você sabe? É que o dízimo é grana. E o que muitos sabem fazer, o que muitos pastores fazem, e fazem com muita sabedoria até, é explorar as pessoas, entendeu? Pedir dinheiro para as pessoas e ficar dizendo que esta é a libertação, pois esta não é a libertação. A verdadeira libertação não precisa pagar nada. Jesus morreu por nós e não cobrou nada. Nós podemos alcançar a vida eterna sem pagar um centavo, porque Jesus é maior do que tudo isso. E se você acredita nessas palavras, se você quer ser liberto, se você realmente quer viver na verdade, então tenha certeza, hoje Deus vai fazer essa obra na sua vida. E eu quero terminar chamando a sua atenção para 2 pontos. Primeiro, qual é o plano de Deus na sua vida para com a verdade? E qual é o plano do diabo na sua vida para com a verdade? Vamos começar falando de Deus. O plano de Deus está escrito e nós já lemos, João 16:13. O plano de Deus é nos guiar a sua vida em toda a verdade. Você quer ser guiado em toda a verdade? Você quer viver na verdade de Deus? Quer andar com Jesus? Parabéns, porque Jesus quer guiar você em toda a verdade. Esse é o plano de Deus. Agora, quer saber qual é o plano do inimigo? O plano do inimigo para com a verdade está aqui. Esse versículo eu preciso mostrar, eu preciso ler e mostrar a você. Daniel 8, versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E olha, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Viu? O plano de Satanás é jogar a verdade por terra. Pergunto, o diabo pode jogar Deus por terra? Pode jogar Jesus por terra? O Espírito Santo? A Bíblia e os 10 mandamentos? Claro que não. E se não, então por que a Bíblia fala que a verdade seria jogada por terra? Quer saber? Tem esse desejo? Então aguarde que nas próximas reuniões, nos próximos estudos, nos próximos encontros, nos próximos momentos em que estivermos juntos, você vai ter a resposta desta pergunta. Mas eu não posso encerrar sem antes fazer uma pergunta a você. Você deseja a libertação pelo conhecimento da verdade? Quer conhecer todas as colunas na prática, não na teoria? Quer ter Deus no coração?
quer ter Jesus no coração, quer ter o Espírito Santo na vida, quer conhecer a Bíblia, quer realmente conhecer os 10 mandamentos e quer ser liberto como foi liberto o meu amigo Orley Braga, este rapaz que você acabou de ver, ele foi liberto pelo poder da verdade. E esse mesmo Deus que libertou o Orley, ele pode libertar você, a sua família, o seu relacionamento conjugal, enfim, o seu lar, enfim, pode tirar de você até mesmo os problemas de dívidas, os problemas espirituais, o problema, quem sabe, de depressão. Qualquer que seja o seu problema, físico, mental, moral ou espiritual, Jesus pode libertar. Acredite nisso, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E agora eu quero orar por você e pedir que aconteça um milagre na sua vida, sem pagar nada, sem gritaria e sem nada disso que se faz por aí. Tá certo? Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Oh Deus maravilhoso, obrigado por nos revelar hoje estas colunas da verdade. Abençoe a minha vida e a vida desta pessoa que está agora orando comigo. Que o Senhor, que Jesus, que o Espírito Santo, que a Bíblia, que os 10 mandamentos possam fazer parte a partir de hoje do nosso dia a dia e que cada um que agora acompanha esse momento de oração possa receber a verdadeira libertação pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.